Dica ficou nacionalmente conhecido depois de uma pegadinha do Moção, mas antes ele já era conhecido por toda essa região do Cariri cearense, sertão paraibano e pernambucano. Vaqueiro considerado. Hoje Dica ainda corre, mas a especialidade mesmo é finalizar a doma do cavalo, o chamado treinar o cavalo para vaquejada. Montador de grandes animais, ele hoje vai contar a sua história aqui no quadro Minha História na Vaquejada. Dica, eu começo sempre perguntando pro vaqueiro o nome completo dele, nome de batismo. Meu nome é, poucos vaqueiros sabem, é Edilson Silvestre. Edilson Silvestre. Edilson Silvestre. Você é natural da onde? Sou natural de Catolé do Rocha, Paraíba. Paraibano. Como é que um paraibano fez tanto sucesso no Ceará? Deus primeiramente, em segundo lugar, TT. É, TT te ajudou muito. TT me ajudou, porque TT nasceu o mesmo patrão meu, só sendo que TT é de Belém, do município de Belém de Brás de Cruz, e eu, município de Catolé do Rocha. E o patrão TT era o mesmo meu, Chico de Lauro, que também era vaqueiro. Ganhou o carro, juntamente com o Ademilson Valentim, na época. E daí TT foi quem deu minha carreira, posso dizer assim. E qual foi o primeiro cavalo que você montou ainda menino? Aquele cavalinho que fez você pegar gosto pela vaquejada? O cavalo que fez eu pegar gosto de vaquejada foi o cavalo sereno, que era de direita, que era de TT, mas TT, para quem não sabe, TT começou de direita. Mas aí ele desmantelou um braço, um ombro, e daí ele mudou para a esquerda e o cavalo que ele corria, ele passou para mim. Você tinha que idade nessa época? Quando eu comecei a correr mesmo vaquejada valendo, para falar a verdade, foi com 22 anos de idade. É até bom alguém saber que não precisa se avexar tanto para querer começar tão cedo não, que o importante é o cavalo. Eu comecei com 22 anos de idade e graças a Deus tive a sorte de conseguir alguns prêmios assim como o carro, que tem muita gente que perde as contas, às vezes soma demais, diz que ganhou o carro demais, mas eu, se o cabo quiser, eu ainda dá conta até hoje, foi 7 carros que eu ganhei só. Só. Sozinho, só. E rachado? Aí rachada aí, se eu disser, eu posso mentir, posso dizer de mais ou de menos. Mas só eu tirei 7. Agora moto, eu posso lhe garantir também que lá em Pacajus eu morei num sítio de um amigo meu e ele viu que eu teve um ano que eu juntei, só moto eu juntei 12 dentro de um quarto, só vendi quando tinha 12. Ou seja, eu tirava uma por mês. Eu guardava, tirava, juntei 12 dentro do ano eu juntei, tirava uma por mês. Tirava moto por mês. Ou seja, depois que vendeu, deu para fazer um patrimôniozinho, não deu? Com tanta moto? Deu, para um cabo como eu que não tem estudo, né? Nunca fui em um colégio. Eu posso dizer que graças a Deus eu sou um homem feliz, batalhador, faço meus negócios. Também a idade começou a chegar, eu comecei a cuidar de outras coisas, né? De vender um terreno e comprar, vender um cavalo e comprar. Também, às vezes tem pessoas que confiam no meu trabalho também e pedem, às vezes tem um cavalo que não está correndo tão bem. Ontem mesmo, eu não vou dizer o nome, mas essa noite veio 2 aqui, pedir opinião qual o arreio que poderia botar no cavalo dele para poder ver se melhorava alguma coisa. E eu sempre dou um acabamento nos cavalos dos amigos. E também não cobro, mas eles me dão, porque eles sabem que eu não cobro, mas eu preciso. Dica, vamos falar das amizades. Qual foi o grande amigo da sua vida? Eu já tenho aqui ideia de quem é, mas eu quero ouvir da sua boca. O caba que realmente marcou a sua vida na história da vaquejada. Rapaz, amigo, eu posso dizer que amigo e irmão, né, eu acredito que todo mundo sabe, é TT. Ó, foi meu amigo e meu irmão, até hoje continua os filhos como se fosse filho meu também, eu considero como se fosse filho meu também. Se precisar de reclamar, eu reclamo, sei que tem esse respeito por eles, para poder me ouvir. E TT foi tudo na minha vida, TT foi pai, foi irmão, foi amigo, nem se fala. Conselheiro, né? Conselheiro, é um homem que aconselhava todo vaqueiro, aí confusão de TT só existia para ajeitar as coisas. E até isso, hoje eu sempre tentei seguir o que ele fazia, e depois que ele se foi. Até hoje o meu negócio também é tentar ajudar. Alguém pode achar que eu sou bruto, porque o ser humano tem várias opiniões, né?
Mas a minha vontade é de ajudar as pessoas. Quando eu entro em alguma coisa é para tentar ajudar, para parecer com o TT, porque igual a ele nunca vai ter, não vai ter outro não. Já aconteceu de numa vaquejada, tá você e TT numa final, né? Um disputando com o outro? Ah, aconteceu 2 vezes. Uma vez foi lá em João Pessoa, naquele parque de vaquejada que era do Doquinha, no Parque Cowboy. E de outra vez foi uma vaquejada que Gilstelo fez, beirando a praia. E que ele não rachava. Nem com você? Não rachava nem comigo. E daí era um carro, e nós fiquemos eu e ele. O Jonas Delta comprou um cavalo, ele queria correr no meu, mas Jonas comprou um cavalo e pediu para ele correr nesse cavalo, e ele não precisou mais do meu. E fiquemos de testa. Na época era Duda, Prachete, Dini Nogueira, que era outro vaqueiro renomado e de muito respeito, gente muito boa, Deda Nogueira, Galego, que pouca gente hoje não está vendo, se lembra de Galego, que Galego deixou a vaquejada e foi ser motorista de carreta, mas era um dos vaqueiros de cabeça, como se diz, e ficou eu e TT. Logo eu e TT, que ele não rachava e eu era mesmo que... E aí eu ganhei dele e ele disse que... Ele me convidou para a vaquejada, porque ele queria correr no meu cavalo. Como ele era muito experiente, muito inteligente, ele sabia que para correr no cavalo tinha que me levar. E me fez esse convite e no final ficou eu e ele de testa. E ele dizia, Dinavo, eu não convido mais dica mais nunca para vaquejada. Se brincar ele vai ganhar, Dinavo, porque eu estava quieto, podendo ter deixado esse infeliz, não ter chamado. E acabou que eu ganhei. O carro dele era uma vaquejada que Gilstelo fez, era um circuito que chamava Luva de Ouro. E eu ganhei o carro dele e ele só dizia, eu não disse a você, Dinavo, eu não disse a você, mas nunca eu chamo ele, Isso ali era um respeito muito grande, nós ia se abraçar, era um respeito. Não existe, um homem daquele ali a palavra mais certa foi o Pelé. Foi um conciliador, um grande vaqueiro, dentro e fora das pistas, chama-se TT, eu concordo com você. Convivi muito pouco com o TT, mas convivo com muitos dos grandes amigos dele. Agora vamos lá para 2001, quando teve aquelas explosão da Torre Gêmea, aquele terrorismo lá nos estrangeiros dos Estados Unidos. Como foi danado que fizeram aquela pegadinha com você, mandando você enterrar os cavalos? Diga aí, quem foi que armou toda aquela confusão? Rapaz, ali quem armou foi ele de novo, que era a única pessoa que poderia passar as informações para alguém, porque na época eu era conhecido como muito bruto. Eu vim conhecer o mundo e já tinha mais de 30 anos, eu tinha medo até de tirar o cabelo. E daí ele passou as informações para o Moção, na época eu não sabia se existia pegadinha. Foi ele, juntamente com o Carlos F., que é um advogado lá de Fortaleza, que é meu compadre. E na época eles se juntaram os dois e passaram a informação toda para o Moção. E sabia que eu era muito bruto. E passaram aquele negócio da Torre Gêmea e disseram que eu escondesse os cavalos. Que ia bombardear lá onde você estava. Bombardear lá onde eu estava também. E passaram toda a recomendação para os cavalos, e ele sabia que eu gostava demais do cavalo, que ele sempre corria também, era um cavalo cardão. E ele recomendava que enterrasse os cavalos, e eu fui me comovendo com aquele negócio de enterrar os cavalos, e ele só esqueceu de tu, né? Só falaram nos cavalos e esqueceram de mim. Aí foi aonde a repercussão foi porque me disseram assim, foi quando eu perguntei, e eu vou para onde? Enterra os cavalos e eu vou para onde? Aí foi daí onde eu fiquei conhecido no mundo todo. E para onde é que você foi? Não, aí foi na hora que ligaram do Rio de Janeiro e mandaram eu desligar o telefone, que aquilo era uma pegadinha. Mas já foi, já tinha ido. Já tinha gravado? Já tinha gravado, não deu tempo, não. Olha, garanto que até hoje eu tenho essa pegadinha lá em casa. Porque foi a partir dessa pegadinha que eu me interessei em lhe conhecer. Mas você ficou conhecido no Brasil inteiro, né? Já era conhecido aqui na região como grande vaqueiro, ficou conhecido como o cabo que enterrou os cavalos. Foi. E uma das pessoas também que marcou muito, me apresentou, terminou de me apresentar no mundo da vaquejada, foi um vaqueiro que também eu não acredito que exista outro melhor do que ele, foi João Batista, lá de Campina Grande, que morou mais eu. O João Batista morou mais eu. E foi um dos melhores vaqueiros também que eu já vi. E para terminar, eu também tive a sorte do Alex, que foi uma pessoa diferenciada, com um vaqueiro nem se fala, todo mundo conhece, não precisa, é só confirmando aqui. Mas passou mais eu, posso dizer, 5 anos, que era eu que administrava ele, juntamente com o Raimundo Maia da Projato. E que bati esteira para ele, que tivemos a sorte de ganhar um carro só, 3 final de semana no circuito que tinha no Pará, isso que eu estou dizendo, pode dizer que foi ontem, não é mentira. Um Celta Prata, nós ganhamos em Mãe do Rio, Castanhal e Vigia, ele ganhou do Zé Filho. Um carro só nós ganhava, rodava até quarta-feira, vendia na nota fiscal para outra vaquejada e ganhamos 3 vezes e vendemos ele para um particular. A última vez ele ganhou do Zé Filho
e depois foi dar um abraço no Zé Filho, que é outro vaqueiro diferenciado, humilde, caba. Eu estou falando aqui de pessoas, só para relembrar, mas o que eu estou falando, todo mundo, na verdade, sabe do que eu estou falando. Você só falou de gente boa aí até agora. Só de. Aliás, na vaquejada, a gente sabe quem presta e quem não presta. 90% na vaquejada são de amigos, de gente de qualidade. Tem uma meia dúzia aí que gosta de falar mal, que gosta de frescar, mas que ninguém dá importância para eles. Mas dá importância para quem realmente é raiz, é vaqueiro, é tradicional, é amigo, é aquele vaqueiro que quando vê você errado num boi, fica preocupado mesmo estando disputando com você o primeiro lugar. Isso aí é verdade. E na verdade, na vaquejada, tem gente boa demais. O pessoal fala que tem falso, mas em todo ramo tem um falso. Mas na vaquejada, o único ramo que eu posso lhe garantir que não tem falsidade, vaqueiro com vaqueiro, é na vaquejada. Existe uma coisa que ninguém se lembra. Não é falsidade, é porque tem alguns que têm inveja. Exatamente. Dica, qual é o recado que você dá para o moleque que está lhe assistindo, que gosta de você, que está precisando de uma oportunidade na vaquejada, já está montando um cavalinho, já está puxando um boi, mas ainda não foi para uma corrida e quer ser um grande vaqueiro e ter uma história parecida com a sua? Rapaz, esses que estão começando agora, o primeiro passo, humildade, né? Que não pode deixar no ser humano. E paciência. E quando montar, não se aveste, que vaquejada não se acaba. Não, quando for montar, não monte no ruim. Espere a oportunidade, monte no bom, que a partir dali ele vai chegar onde qualquer um melhor chegou. Dica, obrigado por tudo, obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que você é, esse vaqueiro extraordinário, esse ser humano diferente, né? Sempre bem-humorado, sempre sorridente, só recebe a gente aqui com um sorriso aberto nos lábios, né? E graças a Deus que a vaquejada tem um Dica. Graças a Deus. Que bom que na história do nosso esporte, a gente, quando for ler essa história, vai ler o nome do Dica ali, seguramente. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você e agradecer a todos que vão me ouvir por aí, inclusive os vaqueiros que eu não vi ainda, porque a vaquejada é muito grande e eu não fui no caminhão de todos, mas eu tenho a agradecer muito aos meus amigos vaqueiros. Eu gosto de todos. O que eu puder dar uma palavra para defender, estou sempre junto. Agora a Dica, estão soltando bomba lá na Rússia. Vamos enterrar os cavalos? Rapaz, isso aí é preocupante mesmo, até para nós, viu? Esse negócio dessa bomba lá na Rússia lá. Porque eu sei lá se não vão inventar, um doido não vão inventar de querer vir com esse bicho por lá de cá. E daí nós, vamos para onde? E os cavalos, a gente vai fazer o quê? Ah, os cavalos, se vier para cá, a gente tem que enterrar. E aí, gostaste da história de Dica? Tem cavalo para enterrar ainda, Dica? Não, Tem mais não, né? Graças a Deus não. Pois é, tem muito mais vaqueiro pra gente entrevistar aqui. Agradecer a Dica e ao Diquinha, que tá emburradinho aqui, ó. Porque pensou que era para tirar retrato, né? Mas eu quero que você se inscreva em nosso canal, quero que você acione o sininho e comente aqui qual é o próximo vaqueiro que você quer ver aqui no quadro Minha História na Vaquejada. Grande abraço para você e até a próxima, viu?